Um Príncipe em Nova York é uma das comédias mais icônicas dos anos 80 e eu sempre me perguntei por que ela não teve uma sequência. Não que ela precisasse, mas sempre foi muito comum em Hollywood se fazer sequências do que faz sucesso. Bom, depois de 23 anos, eles decidiram fazer uma sequência e eu pensava, tudo bem, se eles vão fazer uma sequência desse filme é que eles têm uma boa ideia em mãos. Definitivamente não é o que acontece aqui. Um Príncipe em Nova York 2 é para mim um exemplo claríssimo de tudo que está errado em Hollywood há anos. E eu não estou falando necessariamente de fazer uma sequência de um filme que fez sucesso. Isso Hollywood sempre fez, sequências, remakes, é a coisa mais normal do mundo em uma indústria que vive de dinheiro. O que eu estou falando aqui é você depender exclusivamente de referências e nostalgia para contar uma história quando você não tem uma boa história para contar. E não me leve a mal, eu não tô falando que é um problema você ter referências num filme ou numa série, e não é um problema também você fazer algumas homenagens ou trazer um lado mais nostálgico. Tem vários exemplos recentes que fazem muito bem isso, até os vídeos de ontem de WandaVision é uma série que a gente fala muito sobre as referências que ela tem, e não há problema algum nisso. O problema é você depender apenas disso. É você não ter mais nada além disso. E aqui a gente está falando, é claro, de uma comédia. Então a gente precisa dar risada, a gente precisa de piadas. Claro, além de uma boa história. E aqui a gente não tem uma boa história. E eu, pelo menos, não consegui dar risada nenhuma em todo o filme, porque todas as piadas desse filme são extremamente recicladas. São piadas ou para dar uma piscadinha para quem assistiu ao filme clássico, mas tudo bem, eu já assisti ao filme clássico. Se vocês estão me apresentando uma sequência, eu quero piadas novas. Não tem problema você fazer referência, mas o problema é você só fazer referência. E ao mesmo tempo, o filme definitivamente não tem uma boa história para contar, desde a premissa que é bem tosca e principalmente como se desenvolve a narrativa aqui, que é um amontoado de cenas sem nenhuma fluidez narrativa. Então entra uma cena, depois entra outra cena, é como se fossem mini sketchzinhas pra gente teoricamente dar risada, e meio que não tem uma consequência a maioria das coisas, ou quando tem, era melhor não ter. E eu tô falando, claro, da virada que tem ali no final do segundo ato, que é digna de uma das piores novelas da Globo. Aquela coisa de um personagem não pode ouvir tal coisa, e aí ele pega fora de contexto outros dois conversando e aquilo muda tudo. Esse é o nível do roteiro que a gente tem presente aqui. E é uma decepção ainda maior porque o diretor desse filme, o Craig Brewer, que fez Meu Nome é Dolemite, tem crítica aqui no canal, um ótimo filme que também traz o Ed Murphy e o Wesley Snipes, ele trabalhou muito bem naquele filme a ideia de trazer referências, a ideia de brincar com aquilo que já tinha sido feito, e a ideia também de fazer homenagens. Eu não sei o que deu aqui, mas é basicamente o oposto de tudo que ele fez certo naquele outro filme, no último filme dele. Então o filme ele vai trazer basicamente o mesmo elenco original, praticamente todos os que estavam ali no original, com exceção da personagem da mãe do Ed Murphy, e além deles a gente tem aqui também o Wesley Snipes em um papel que, bom, o Wesley Snipes devia estar precisando de dinheiro para aceitar esse papel. É a única solução que eu encontro para ele aceitar um papel tão ridículo. É verdade, o Wesley Snipes ele é muito bom, mas ele tem vários papéis ridículos durante a carreira dele. Mas nesse momento da carreira ele definitivamente não precisava aceitar esse papel aqui. E aí a gente vai acompanhar o personagem do Ed Murphy virando rei e seguindo a vida dele aqui com 3 filhas, até que ele tá procurando um herdeiro homem, e aí ele descobre que ele tem um filho bastardo, porque sim, eles inventam uma questão que teoricamente teria acontecido lá na época que ele foi para os Estados Unidos, e aí ele vai atrás desse filho bastardo para tentar fazer um casamento arranjado, que vai tudo contra o que ele sempre defendeu, o que ele sempre defendeu no filme original, e aí a gente vai ter todo esse discursinho já super previsível dele olhando para trás e vendo como ele mudou e como ele se tornou a pessoa que ele sempre lutou contra.
É um dos arcos teoricamente dramáticos aqui do filme, porque nenhum deles funciona, todos são super genéricos, assim como as piadas. E eis que chegamos às piadas e às referências, que é basicamente um filme que vai ficar o tempo inteiro dando piscadinha pro público. Olha, você é fã do filme original? Olha essa piada aqui que eu vou fazer. É uma referência ao filme original. Sim, eu sei, eu já assisti o filme original. Então aqui é óbvio, a gente vai passar por todos os personagens, a gente vai ter a mesma piada envolvendo o McDowell e a relação dele com o McDonald's, como é parecido. A gente vai ter de volta a piada da ex-noiva dele, que fica mancando, pulando de uma perna só e latindo igual cachorro. A gente vai ter o momento do treinamento ali de luta para fazer uma referência ao filme original também. A gente vai ter a cena do cabeleireiro com aqueles personagens que são interpretados também pelo Ed Murphy e pelo Arsenio Hall para fazer referência ao filme original. É claro também aquelas piadas super previsíveis de nossa, como o mundo mudou de 1988, da década de 80 para cá. Todos os filmes fazem isso atualmente. Além de piada com referência tosca a Poderoso Chefão, a Rei Leão, a Pantera Negra, piada sobre as diferenças culturais, e aqui tem um problema sério do filme, porque o filme de 88 ele funcionava dentro do seu contexto. Esse filme aqui, saindo em 2021, ele é super preconceituoso, a forma como ele aborda todas as questões da cultura africana e tudo mais, é bem incômodo. E pra mim, claro, a pior piada de todas, que é o filme dando risada da nossa cara, é a piada em que um personagem fala pro outro das sequências desnecessárias que são feitas em Hollywood. Bem, é um filme que é uma sequência desnecessária, que não tem graça e não tem nada de novo a contar, fazendo piada sobre sequências desnecessárias. Enfim, é o filme dando risada do público e esse filme, ele simplesmente não deveria ter sido feito. Eu dificilmente falo esse tipo de coisa aqui, eu acho muito forte. Eu acho que sempre um diretor, um roteirista tem que contar a sua história, mas definitivamente aqui não tinha nada de novo a ser contado. Aqui é um filme só para atrair o público baseado no filme original, com piadas nostálgicas que não funcionam, porque são basicamente iguais às originais, e com muitas referências jogadas para tudo quanto é lado. E quando a gente sai um pouco dessa questão da nostalgia e das referências, o filme fica ainda pior, porque toda a tentativa de humor original, entre aspas, aqui, é um humor super forçado e que não cabe, porque, volto mais uma vez a dizer, o Craig Brewer, ele traz esse humor assim um pouco mais exagerado lá em Meu Nome é Dolemite e funciona muito bem. Aqui ele definitivamente não sabe dosar isso com os personagens que ele vai colocar na trama. Então o personagem do Wesley Snipes, o personagem que é a mãe do filho bastardo do Ed Murphy, são personagens que só me dava raiva toda vez que eles apareciam em cena. Então, basicamente, esse é um dos filmes mais incômodos que eu assisti em um bom tempo. É provavelmente a maior bomba que a gente tem de 2021 até então. É um filme que é um catadão de referência, um catadão de tentativa de criar algo nostálgico, com piadas que tentam ser originais e não funcionam, com personagens que não têm qualquer desenvolvimento e com uma história que, além de ruim, é uma narrativa muito mal construída que parece uma série de sketches sem graças. Desculpa, eu tô um pouco irritado, esse filme me irritou e eu tô gravando logo depois de assisti-lo, mas para mim, Um Príncipe em Nova York 2 é a grande bomba desse começo de 2021. Ele demonstra tudo que tá errado em Hollywood, a falta de ideias novas, a falta de boas histórias e quando você tenta usar apenas referências, apenas a nostalgia para suprir essa falta de uma boa história. Para mim, nota 3 está de bom tamanho para esse filme. Mas assim, você é fã do original, assista, às vezes a nostalgia, as referências funcionam com você. Eu confesso que há um bom tempo me incomoda muito quando filmes e séries só têm esse artifício para contar a sua história, ou para contar a história que ele não tem. Então é isso, hoje eu tô um pouco mais irritado. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se você discordar totalmente de mim, comenta numa boa que a gente pode trocar essa ideia também. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.